Eu dei a vocês poder de pisar cobras e escorpiões, e para sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque os espíritos maus desobedecem, mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Jesus está em Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20. Jesus pronunciou tais palavras aos 72 discípulos que ele havia enviado a diversas cidades para a pregação da Boa Nova. Os discípulos voltaram felizes da missão realizada, pois alegaram a Jesus que até os demônios lhes haviam obedecido quando foram expulsos pelo poder do seu nome. É possível imaginar como os discípulos se sentiam orgulhosos com os feitos obtidos. No entanto, o Mestre lhes dá um belo ensinamento, o qual também se aplica a todos nós. Jesus fala para os discípulos não ficarem alegres, porque os espíritos maus lhes haviam obedecido. O verdadeiro motivo da alegria, segundo Cristo, deveria ser porque o nome de cada discípulo estava escrito no céu. A vitória verdadeira, portanto, não é vencer o inimigo, é ter o nosso nome gravado no céu. Quantas vezes nos apegamos a práticas religiosas com o único intento de nos livrarmos das influências espirituais negativas, quando, na verdade, o nosso verdadeiro propósito não deveria ser tão somente nos livrarmos do mal, mas também nos voltarmos à prática do bem. Essa foi a advertência que Jesus fez aos discípulos e que, passados mais de 2000 anos, ainda continua tendo total serventia para nós. Esse trecho do livro Alguém Me Tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder, do José Carlos de Luca, é importante da gente considerar que não só ele falou isso neste livro, lembrando os ensinamentos de Jesus, mas na atualidade eu já ouvi diversos palestrantes espíritas destacarem a necessidade que nós temos, premente, assim, urgente, que nós tenhamos a consciência de que o mal está no mundo de provas e expiações, porque o mal é a ausência, é a ignorância, é a falta de consciência das leis divinas, é a mente que está adormecida. Pensa no que os espíritos nos ensinaram, que as leis divinas estão inscritas na consciência. Uma consciência adormecida não tem acesso às leis. E essa consciência adormecida tende a se voltar para o ego, a atender os imperativos do ego, de modo que essa pessoa fica ego-centrada, ou, como nós destacamos também no entendimento da doutrina espírita, o egoísmo é o maior mal da humanidade. É ele que predomina no, vamos dizer assim, né, num planeta de provas e expiações, de modo que nós chamamos isso de mal, predomínio do mal, mas na verdade é o predomínio do egoísmo. Estamos numa transição, e qual é o maior chamado? O chamado da atualidade é que o bem não pode ficar mais tímido, em silêncio, né? Do tipo, olhar o mal, né? Então o egoísmo, as práticas que são egocentradas, de interesses pessoais, é isso, interesses pessoais de pessoas com pouca elevação moral, porque
continuamos falando de planetas de provas e expiações. Então, a nossa categoria não é de espíritos elevados moralmente. Então, nós precisamos nos evangelizar. O que é evangelizar? Não é ler o evangelho. Evangelizar é praticar o que está escrito nos evangelhos. No evangelho, eu falo aqui o Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus que foram colocados, a gente lê, estuda, mas isso não é suficiente. A biografia de Jesus é importante, mas não é o suficiente. Precisamos vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então ele diz que ótimo, né? Que vocês foram, que vocês conseguiram afastar os maus espíritos. Mas não é essa a vitória. A vitória não é a gente afastar o mal. A vitória é fazer o bem. Então, hoje vivemos num mundo em que não basta evitar o mal, não basta querer, né, afastar, olhar para o mal no sentido de combatê-lo, extirpá-lo. Isso não é suficiente. A gente pode adotar muitas medidas, né, intervenções sobre determinadas práticas, determinadas pessoas, no sentido de fazer com que elas parem de cometer o mal, mas a gente precisa ter um olhar que o bem precisa prevalecer. O bem, nossa prática tem que ser voltada para o bem, voltada para o amor, voltada para a paz, voltada para a solidariedade, a fraternidade. Então, nós precisamos olhar para as pessoas e falar assim, bom, ela fez alguma coisa que não é adequada. Como que eu posso ajudá-la a transformar-se? É claro que cada um faz o seu processo de transformação. Ninguém pode mudar o outro. Mas eu posso oferecer condições, né? A pessoa precisa fazer as escolhas também. Cada um de nós precisa fazer a escolha de praticar o bem. E aí sim, nosso nome vai estar inscrito, porque não é evitar o mal, é praticar o bem. Repito, e vou encerrando por aqui a nossa reflexão de hoje. Não basta evitar o mal, é preciso, com muita urgência, praticar o bem, com todas as nossas forças, toda a nossa vontade, todo o nosso amor, todo o nosso coração, espírito. E no final do capítulo, eu não vou ler o capítulo todo, mas ele sempre traz uma oração. Então vamos orar. Hoje é dia 2 de fevereiro, eu resolvi me dedicar todo dia de manhã a um pequeno estudo e uma oração para começar o dia. E esse mês de fevereiro, para quem da Umbanda, e eu tenho muitos amigos queridos, e eu não sou uma conhecedora, mas quando criança eu fui batizada na casa de Umbanda que uma pessoa da família tinha, salvo engano, a minha tia bisavó, acho que ou era tia da minha mãe ou era tia-avó da minha mãe. Então, assim, é alguém dos nossos antepassados. Tinham uma casa de Umbanda e eu, pequenininha, fui batizada como filha de Iemanjá. E Iemanjá já me falaram que o mês de fevereiro é o mês dela. E para mim é honrar essa força. Não é só uma força feminina, mas é uma força que vem dos mares, dos oceanos, que traz a profundeza, que traz o olhar para uma força que
imensa que vem do arquétipo, né, que vem da representação de Iemanjá. Então, é uma energia, é uma força que é profunda, que pode ser serena, mas que pode ser também muito intensa. E ela nos chama, nos convoca a nos aprofundarmos naquilo que nós fazemos. Esse aprofundamento é entrar em contato com quem nós somos. Seres espirituais, imortais, que têm como tema de hoje, por missão, praticar o bem. A nossa missão aqui na Terra, a gente pode rotular, é fazer isso, fazer aquilo, mas na essência é fazer o bem. A gente precisa desenvolver o amor. Então vamos à oração. Querido Jesus, eu procurei por muito tempo ter algum poder espiritual sobre os meus inimigos. Sempre estive preocupada em me defender da inveja e das energias negativas que porventura lançavam sobre mim. Queria a todo custo derrotar os inimigos, preocupando-me excessivamente com o mal de que poderia ser vítima. Mas não havia percebido que, segundo o seu evangelho, somente o bem é que me neutraliza das influências negativas. Não deve haver para mim, doravante, melhor proteção espiritual do que aquela que nasce do bem, que eu consegui fazer ao meu próximo. Do bem que brota das minhas palavras, que nasce dos meus pensamentos e que molda as minhas atitudes. Ampara-me, meu amigo, para que eu não me esqueça disso um só minuto do meu dia, porque o bem que eu deixar de fazer será o mal que me visitará logo mais. Eu quero ser um lápis em suas mãos, Jesus, e gostaria que esse lápis você escrevesse meu nome bem bonito nas páginas do céu. Que assim seja.